Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos falar sobre o Big Show da NRF, a National Retail Federation, que é a Federação do Varejo Norte-Americano, a maior do mundo, que agora, na convenção deles, no mês passado, em janeiro, trouxe o tema Acelere o Futuro do Varejo e reuniu as principais mentes em tópicos críticos para informar, inspirar e ajudar a transformar negócios. O evento, que acontece anualmente em Nova York, este ano ofereceu sessões exclusivas com líderes de negócios e conversas francas sobre o que estamos enfrentando hoje e as possibilidades de amanhã para o enfrentamento dos novos desafios. Existe a perspectiva de que neste ano de 2022, com a maior parte da população brasileira já vacinada, que a economia entre em um processo de recuperação. Porém, com mudanças profundas nos hábitos de consumo das pessoas e, consequentemente, dos negócios, sobretudo os de varejo, que precisarão se reinventar para entender esse novo consumidor que surge na pós-pandemia. E os empreendedores precisam estar preparados para enfrentar os novos desafios. O Big Show da NRF é lá onde se encontram as principais inovações necessárias para o negócio. Você toma conhecimento. Essa NRF eu já estive lá há alguns anos. Hoje nós vamos estar aqui com duas pessoas especializadas do Sebrae que estiveram lá agora e que vão nos dar informações a respeito da maior organização do varejo mundial. Para você ter uma ideia, em 2020, no Big Show da NRF, estiveram 40.588 participantes de 96 países. Só do Brasil foram 1.884 participantes. O ano de 2021, o evento foi online e agora voltou a ser presencial em 2022. Pois é, Jenner. Bom dia, telespectador da TV Tropical, porque nessa história eu nem dei bom dia a vocês. Bom dia a todos. E hoje nós traremos aqui para falar sobre a NRF, que inclusive eu vim de plumas, em homenagem à NRF, esse é o maior evento do varejo do mundo. E estiveram presentes lá, do Sebrae, Verônica Mello e Paulo Miranda, que a gente trouxe aqui para que eles passem para a gente o que foi a NRF desse ano e o que é que tem de novidade para o nosso varejo local. Bom dia, Verônica. Bom dia, Paulo. Bom dia Sejam a todos. bem-vindos. Obrigada. Bom dia para vocês. O que é que teve de inovação que vocês viram lá que chamou a atenção neste ano na NRF? NRF, assim, vocês colocaram o maior evento de varejo. Esse ano foi um evento menor devido à questão da pandemia, tiveram 20 mil participantes. Mas assim, ainda é muita gente, né? Imagine que talvez a metade das cidades do estado muita gente. Deve ter menos gente do que 20 mil. Mais da metade. E eles tiveram todo um cuidado na realização do evento, né, para poder, nesse momento de pandemia, de retomada, né, e foi extremamente gratificante e muito enriquecedor, né? Realmente ali foram apresentadas tendências de forma geral para o varejo, né, do mundo inteiro, e é uma inspiração vindo de lá, né? Que realmente lá eles trazem o que é de mais inovador. Isso. E além do evento ser realmente um show, é um espetáculo. É um espetáculo de organização. É um big show. É um big show. A preocupação de proporcionar, né, em cada detalhe a experiência, a unificação de ações conjuntas com patrocinadores, né, que também nos inspira, né, enquanto Sebrae, já que realizamos vários eventos, tudo gera um aprendizado. Né? Muita ação de e-commerce lá? Muita. É o foco das empresas do varejo, vai ser nessa área? Também, já que a grande temática, né, o que mais se ouviu falar, apesar de terem trabalhado outras, era o metaverso. Sim, o metaverso está na onda agora. O metaverso foi a grande temática, né, da NRF. Só para a gente deixar claro para o telespectador o que é o metaverso, porque pode ser que muita gente não saiba o que significa o metaverso. Sim, o metaverso é uma realidade virtual, né, onde cidades, países e agora marcas, né, as principais do varejo mundial, já estão explorando para vender produtos que não são fabricados, produtos virtuais. Então, a Nike, a Prada,
A Gucci, né? Imagine uma bolsa, as grandes marcas, né? Já conseguem fazer isso, né, Verônica? Já monetizar, né? Ganhar dinheiro com isso. É algo muito novo, né? Tem, inclusive, várias marcas que estavam lá participantes, a gente nem conhece direito, mas a gente precisa estar lá, a gente precisa analisar se é relevante para o meu cliente. Se é relevante para o meu cliente estar nesse mundo, a gente tem que estar lá. Trazendo para o ambiente prático, o que é que vocês viram de coisas inovadoras? Eu sei que mais inovador de tudo foi a tendência do metaverso. O que é que teve de mais novidade lá? Alguma coisa que vocês viram do varejo americano que a gente pode trazer para o nosso varejo? Porque por mais que a gente ache que o varejo é uma coisa só, lá é lá e cá é cá. Não, tem muitas especificidades, né? A gente tem muitas coisas que são nossas e muitas vezes o que se aplica lá não se aplica aqui. Mas dentro dessa pergunta que a Jenner fez, tem alguma coisa assim que vocês tenham destacado, que diz assim, isso vale para o nosso mercado? Muitas coisas a gente percebeu, mas assim, uma delas que chamou a atenção foi a questão da sustentabilidade, né? A gente visitou algumas marcas e muitos palestrantes lá de moda, por exemplo. As marcas querendo agir corretamente. Né? Buscando cada vez mais essa transparência dessa cadeia de valor. A área de moda, então, que é uma área complicada, porque é muito poluente, né? E foi colocado lá. Então, quem não estiver fazendo essas práticas sustentáveis não tem mais espaço, porque esse consumidor cada vez mais consciente, ele vai estar buscando essa transparência, né? E coisas simples. É impossível? Não, é super possível. Né? Então, imagina lá ter um ponto de venda da sua loja e você colocar lá, como a gente colocou na Uniqlo, né? Em várias marcas, um ponto para você receber as peças que o cliente não quer mais e comprou, e você recebe essa peça, né, que é a tal da moda circular, e recebe essa peça e recebe um desconto. Então, digamos, usei aquele biquíni, eu não vou mais usar, ou está desgastado, ou aquele jeans que eu não uso mais, e lá você vai ter um tratamento de reutilização, de dar mais vida a esse produto. Então, assim, isso é possível? É super possível, né? Já é uma realidade de muitas marcas, e a gente precisa realmente instigar que essas marcas busquem essas soluções, né? Busquem essas práticas, essas estratégias. E essa questão do metaverso, imaginem só uma bolsa da Gucci sendo vendida de forma virtual por $4.500, né? Então foi a maior venda que teve. E muitos criadores, voltando para a moda, eu acabo que leva para essa tendência, muitos criadores lançando suas coleções dentro desse mercado e monetizando, né, ganhando dinheiro. Então, assim, a gente precisa realmente pensar isso de forma estratégica e pensar e colocar isso no nosso radar, os pequenos negócios. Tudo é tecnologia hoje, né? E essa nova geração, ela já nasce nesse ambiente. Então, daqui a 10 anos, né, esses consumidores vão estar lá comprando as roupas dos avatares. Então, assim, como a gente monetizar isso? Como a gente pensar nisso? Agora, eu também queria perguntar uma coisa a vocês com relação à comunicação. Se teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês, porque a gente sabe que a NRF também traz muitas coisas relacionadas à comunicação de varejo. Né? Com relação a isso, tem alguma coisa que vocês destaquem, que vocês tenham visto lá, que tenha chamado a atenção? Olha, o que mais me chamou a atenção é de comunicar o que aconteça na prática. Né? Por exemplo, é uma sigla em inglês, né, ESG, ligadas a práticas sustentáveis, ambientais, sociais, e como a Verônica falou, não é tendência, é uma necessidade, porque essa geração e as próximas exigem que isso seja feito na prática. E há uma expressão dita, né, foi comentada em algumas das palestras, que é: eu voto com o meu dólar, ou seja, meu consumo representa o que eu defendo. Então, essa comunicação da empresa, do que ela vende, não só como produto e o serviço, mas também o seu propósito, precisa ser demonstrado. Então, essa coisa que está muito clara é o propósito, né? Isso. Que eu acho que cada empresa tem que ter muito forte, um propósito que tenha uma questão social também, que a pessoa que tenha empatia causa, no consumidor. Né? Que tenha causa e que gere esse engajamento da comunidade, né? Nessa linha, então, a venda deixa de ser emocional e passa a ser uma venda só e exclusivamente só racional? Não. Ele quer um pouco dos dois, mas ele precisa se sentir representado pela aquela emocional marca. Que eu digo no ponto de venda. Sim. Você está fazendo aquela compra de impulso, que é muito grande. A gente, sobretudo no Brasil, é muito grande. Isso. Lá é menos, porque o consumidor de lá tem outro perfil. Outro perfil. Né? E isso aí tem a ver, inclusive, com a questão do serviço e da experiência, né? Então, esse varejo de estar vendendo um produto por si só, ele tem que ter cuidado, né? Então, a gente visitou, inclusive, uma loja de brinquedos. E a experiência, a questão não era ir para a loja comprar o produto, e sim ter experiência. Então, o empresário possibilitou ali acesso à oficina, de gerar um momento de interação de pais com filhos. Então, inclusive, o giro de saída desse cliente para a loja era 2 vezes por semana, porque ele ia fazer uma oficina, no outro momento fazia participava, ia ter uma lanchonete. Então, isso aí não é nem mais tendência, é uma realidade, mas que é possível que as marcas
marcas, que as empresas, né, desenvolvam isso. Para a gente concluir, porque nosso tempo terminou. Infelizmente, a gente acha que tinha assunto aqui para a Paulo gente Miranda, tratar. pois é. Paulo Miranda, que mensagem você diria para quem está nos assistindo a respeito do que você viu na Feira do Varejo Norte-Americano? Pensar na centralidade do cliente. Eu ouvi uma expressão, né, de um dos palestrantes, que ele dizia, olha, eu dou autonomia à minha equipe, eu contrato tecnologia, ofereço o melhor design de ambiente, eu torno a minha loja divertida, tudo isso pensando em convencê-lo a vir até aqui comprar na minha loja, né, e defendendo, mostrando na prática o meu propósito. Então, quando há essa preocupação, ela é genuína, né, o cliente ele percebe, né, ele está cada vez mais exigente e essa geração vai exigir isso das empresas. Então, se os empresários, né, os empreendedores tiverem isso em mente, né, essa consciência, ele vai conseguir fazer isso, transformar dentro da realidade dele, do que ele tem de recurso, do que ele tem de tecnologia. E mais do que nunca podem contar com o Sebrae para a gente orientá-lo, né, para poder ajudá-lo a implementar tudo isso. Perfeito. Sempre, né? Sebrae sempre. Pois é. Verônica, para a gente concluir com você, valeu a pena? Demais, né? E fica essa mensagem da gente estar aberto para se reinventar e reinovar a todo instante, né? A tecnologia está em tudo, no varejo, na vida da gente. Não tem caminho de volta. Ou você se atualiza ou fica para trás. Eu acho que acelerou, inclusive, nesse momento Pois é. Muito, da né? pandemia, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Obrigada, Verônica. Obrigada, Paulo. Até já. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia foi a se ajudar. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida das outras pessoas. Vou dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceira do Sebrae que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo a economia girar. Esse é um caso clássico, onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça um mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo, você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e lojas perto de você via localização. Ah, e quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app agora. Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Voltamos com o nosso mundo dos negócios. E agora para falar sobre tecnologia também. Mais uma tecnologia para os idosos. Para inserir os idosos que não têm muita intimidade com a tecnologia, inseri-los nesse mundo digital. Vamos conversar agora com André Ribeiro e com a doutora Vanessa Gifone, da Academia Digital para Idosos, de Idosos. E eles vão contar para a gente de onde surgiu essa ideia, como é que está essa inserção desses idosos nesse mundo digital. Bom dia, André. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Raíssa. Sejam bem-vindos. Bom dia, André. Bom dia. Obrigado Vanessa. pelo convite, pelo espaço. Tá ótimo. Nós que agradecemos. André, como é que surgiu essa ideia de uma academia digital para idosos? O projeto nasceu em 2019, onde a gente começou a entender que um projeto que estava somente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte precisava alçar voos maiores. E foi quando a doutora Vanessa e as sócias, elas idealizaram a Academia Ativo e dentro desse espaço teria uma sala multifuncional que elas gostariam de promover a inclusão digital para idosos. E aí comecei eu, mais duas sócias, a fazer a concepção desse projeto, onde hoje, depois de quase 2 anos, nós temos aí mais de 10 turmas formadas e a gente está conseguindo, de fato, fazer com que a tecnologia seja um aliado na vida do idoso. Como é que funciona? A gente tem 3 pilares pedagógicos. Então, primeiro, a gente foca no pilar social, segundo lugar, pilar de necessidades básicas e o terceiro, entretenimento.
No pilar social, nós trazemos aplicativos, ferramentas como Instagram, como WhatsApp, ferramentas essas que nos favorecem, possibilita a nos conectar socialmente com as pessoas. No pilar de necessidades básicas, nós trazemos aplicativos como iFood, Uber, situações essas que aplicativos de supermercado, que no dia a dia a gente precisa para que a gente possa facilitar o nosso dia a dia. Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo e que os idosos ficaram, acho que até mais recolhidos do que todos nós, né? A gente teve isso deve ter realmente crescido, inclusive a procura por essa inserção digital, né? Muito, e é tão legal porque a gente acaba fazendo com que o idoso, ele não a gente ajuda ele a se prevenir e de alguns momentos ter que sair de casa, talvez, porque ele pode pedir uma comida, ele pode fazer o supermercado pelo celular, e não só isso, ele consegue ter meios de entretenimento. Aí é o terceiro pilar. Que é o terceiro pilar, que é o YouTube, Netflix, Spotify, aplicativos esses que fazem com que ele se integre ainda mais com a família. Então, no final desse ano, a gente recebe vídeos de filhos de alunos, onde o DJ da festa do Natal foi o nosso aluno, controlando a playlist no YouTube. Então, são essas situações do dia a dia que eu acho que faz com que o celular e também o computador se torne algo mais familiar, promovendo aí independência, autonomia e bem-estar para o idoso. De onde é que surgiu a ideia dessa ação que vocês fizeram que resultou na incorporação desse serviço? Perfeito, né? A Ativo, ela foi sonhada, foi idealizada por 3 geriatras, né? Eu, Betina, Saad e Luana Castro. Somos professoras da UFRN também e a gente tinha uma dor, né? Qual era a nossa dor? Os nossos pacientes iam ao consultório, o tipo de tratamento de queixa que dependia de medicamentos, a gente bastava estudar, estar atualizada e a gente sabia tratar. Mas aquilo que não dependia de tratamentos medicamentosos, em Natal, a gente não conseguia ter uma continuidade no tratamento. Então, por exemplo, algumas pessoas com queixas de memória, algumas se tratam de doença de Alzheimer, existe medicação para isso, outras não. Então, você precisa ter um tipo de estimulação específica para as funções cognitivas para dar vazão a essa queixa. A queixa de um idoso que cai, que tem fraqueza muscular, que tem dor crônica, você não pode medicalizar todas as queixas, né? Então a gente sonhava em desenvolver um ambiente que fosse adaptado para esse público, que não existia em Natal, e na verdade a gente pesquisou o Brasil inteiro, e um modelo na concepção da Ativo a gente realmente não encontrou, então tudo foi meio que assim, no desbravamento, na coragem, e aí a gente trouxe um licenciamento de uma metodologia de musculação vinculada à USP em São Paulo, que é da musculação especializada ou musculação terapêutica. É o uso da musculação com aparelhos e protocolos específicos adaptado para pessoas que têm limitações e que têm doenças, né? Então, mas o idoso não é só físico, né? Para um idoso ter autonomia e independência, ele precisa do cognitivo, né? Que são essas funções intelectuais. E no mundo atual, no século XXI, para que ele tenha autonomia e independência na comunidade, ele tem que ter a conectividade social e digital. E sem tecnologia hoje, não dá. A gente, geriatra, viu isso na prática. Os idosos que já tinham alguma intimidade com a tecnologia, quando a pandemia explodiu, eles saíram na frente. Quem leva o idoso para a clínica? É iniciativa própria dos familiares ou dele mesmo? Muitos vão por si só, então a gente tem uma gama de pessoas com autonomia, com independência, que chegam lá no seu carro. Alguns têm autonomia. Eu, por exemplo... Eu não sou idosa, mas eu estou precisando de uma geriatra, já disse a ela que eu vou procurá-la depois. Alguns, apesar de ter autonomia e independência, têm a comodidade de ter o seu motorista, né? Mas eu estou falando do literal, de como chegam. Mas muitos filhos procuram para os seus pais. Eu me referi a isso por causa do Alzheimer, né? Quer dizer, quando é que se percebe que uma pessoa está com princípios, com indicativos de que vai ter Alzheimer? A partir de quantos anos isso acontece? A doença de Alzheimer, geralmente ela vem após os 60 anos, mas é um conjunto... Tem casos extras que pode ser a partir de 50? É uma equação matemática complexa, onde você junta sintomas, avaliação de testes de memória, exames de imagem, você junta uma série de ferramentas para... Não, lá não é uma clínica, cada uma de nós tem o seu consultório próprio. É uma academia. Lá é a academia, né? E aí a necessidade e o convite para André e a sua equipe foi por quê? A gente queria ensinar a tecnologia para esses idosos, porque a gente queria promover envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, e a gente não tinha o know-how de como fazer isso, né? A parte da musculação a gente trouxe uma franquia, mas para
o ensino da tecnologia, a gente não tinha isso. E aí foi de onde nós fizemos algumas reuniões, né, André? E a gente disse, tá com vocês, a gente vai entregar de olhos fechados, e tem sido um sucesso, uma parceria de sucesso. Pelo riso, está satisfeito, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que o mais bacana de tudo deve ser esse retorno que vocês têm, né? Daquela pessoa que era completamente ausente desse mundo de tecnologia e que a gente percebe muito, porque eu conheço alguns idosos que não têm nenhuma intimidade com a tecnologia. E os que têm, e são diferentes, porque o mundo de hoje é um mundo que a gente não consegue viver na sua totalidade sem a tecnologia. Mesmo aquela coisa só de Facebook, de Instagram, você está de alguma forma interagindo, vendo pessoas da família, né? Eu acho e assim, um ano de muitos desafios, né? A Ativo, ela inaugurou em setembro de 2020, quando a primeira curva começou a cair, a gente já estava com tudo pronto desde março. A gente disse, é agora ou nunca. Nesse meio do caminho, foi final da primeira onda, segunda onda, terceira onda. Então, tiveram momentos mais difíceis, né, André? Que a gente tivemos que, em maio do ano passado, fechar a academia por 15 dias. Mas, assim, foi conquistando o espaço na cidade. Hoje, muitas vezes, assim, os indicadores, né, quem trazia os idosos para a clínica, inicialmente, éramos nós, as 3 geriatras, depois os colegas médicos, sejam geriatras, cardiologistas, psiquiatras, e agora é o boca a boca entre eles mesmos, né, André? As indicações. Todo mundo falando, pessoal, fica em casa, e a gente vem para Ativo, porque, de fato, a gente entendia o momento sanitário, mas a gente também entendia a importância de fazer com que os idosos conseguissem viver a vida com restrições, sim, mas com todos os cuidados dentro do nosso espaço. Então a gente conseguiu favorecer com que a vida do idoso não parasse em plena pandemia. Ele podia não ter aquele contato presencial tão forte como tinha antes da pandemia, mas ele tinha como ter outros contatos através da tecnologia. 2 vezes por semana e até presencialmente nos cursos que são, né, os cursos são presenciais, apesar de serem cursos de tecnologia, então não só aquela tecnologia que eles aprendiam, né? Ajudava-os a se conectar com outros. Até manusear, né? Mas a turminha ali se encontrava 2 vezes por semana, depois da aula, tomavam um cafezinho e brincavam em bate-papo, faziam gincana, fim de ano formatura no NAU com diploma. Então isso mexeu muito com a autoestima desses idosos, a gente não tem dúvidas, né? E um grande diferencial é de fato a nossa metodologia. A nossa metodologia é uma metodologia muito prática. Então não é algo que eles estão vendo a teoria e não praticando. É a prática junto com a teoria. E além disso, a gente tem uma metodologia muito personalizada, exclusiva, que a cada 3 alunos nós temos um monitor para acompanhar. Então são turmas reduzidas, é uma sala que tem um espaço para 12 alunos, com a pandemia a gente colocou no máximo 8 alunos por turma, e mesmo assim, a cada 3 alunos, um monitor para dar todo o suporte. Cada um leva o seu celular e a gente conseguiu adaptar a metodologia para iOS e Android. Então, quem tem Android tem a apostila do Android, quem tem iOS tem a apostila do iOS. E outra pergunta que eu queria fazer. Existem turmas assim formadas, por exemplo, eu começo uma turma num semestre, essa turma termina o curso no final do semestre. Como é que funciona isso? Eu quero entrar agora, conheço um idoso que está precisando dessa inserção, ele pode procurar vocês agora, ele consegue entrar numa turma agora? Como é que funciona isso? Legal, isso foi uma dos aprendizados de um novo negócio, porque de fato é um negócio de vanguarda e a gente foi aprendendo na execução em vários aspectos. Então o que a gente trouxe agora a gente em março vamos começar um curso de longa duração de 5 meses, que de fato tem início, meio e fim, a gente engloba esses 3 pilares, mas a gente também está lançando cursos de curta duração, que nós fizemos no ano passado e foi um sucesso. Então, cursos de fotografia, cursos de YouTube. Então, situações essas que surgem novas necessidades, inclusive surgiu um questionamento de um dos nossos alunos para a gente trazer um curso voltado para golpes, que acontece muito no meio digital. Segurança digital. Demais. Então, bacana, e eles são os principais alvos, esse público é o principal alvo, sim. E aí, meu tio foi atingido por um golpe desse. A minha avó também, já. Acho que todo mundo tem uma história para contar com relação a isso. Ele tem 91 anos, totalmente digital, totalmente integrado. Professor Dalton Mello, figuraça. Meu pai, que é irmão dele, tem 87, mas é analógico. São coisas assim...
E são super bem-vindos. Assim, a gente tem o curso agora de smartphone iniciante e intermediário e a gente tem para computador também. E como são poucos alunos, a gente consegue nivelar a turma para que mesmo aquela pessoa que sabe um pouco mais não fique achando que está muito à frente e nem aquele que sabe menos. Então a gente consegue trabalhar muito essa individualidade de cada idoso que está conosco. Joia, mas você falou desse curso de 5 meses, mas todos os cursos têm essa duração? Como é que é isso? Então nós temos curso de 5 meses. E quem quiser saber sobre os cursos, tem informações, onde é que pega, onde é que vê? Ótimo. Então nós temos aí cursos de 5 meses, nós temos também cursos de 45 dias, que é os cursos intensivos que nós chamamos. A pessoa que tiver interesse em ir tomar um café conosco, esse mês... Café digital? Café presencial. Delícia, o café de vida. Tem cada coisa gostosa lá. A gente tem um café lá, mas assim, nesse mês de fevereiro, todas as quartas-feiras, nós vamos fazer aulões gratuitos dentro da Ativo. Então, qualquer pessoa que quiser ir lá, só para se aproximar, ver como é que funciona, é convidado, não tem custo nenhum. A partir de março, nós começamos cursos de 5 meses, com a duração de 5 meses, e também os cursos intensivos de 45 dias. E onde é que fica Ativo para a pessoa aí tomar um café com vocês? Então, fica lá na Rua Alberto Maranhão, número 973, entre a Hermes da Fonseca e Afonso Pena. Ao lado da Drogaria Bezerra, a nova drogaria que abriu ali bem na esquina, né? E aí os cursos de tecnologia, realmente, a gente entende que não é uma oferta continuada, então se você chegar no mês de maio, você vai precisar, num longo desse de curta duração, provavelmente, já com 2, 3 meses de curso, precisar esperar a nova turma, né? Existem outros, por exemplo, a musculação. Não existe um aprendizado que depende do outro, né? Então, na hora que você chega, dezembro, janeiro, fevereiro, toda hora é hora de começar. Para os cursos de tecnologia, como tem um aprendizado que tem uma necessidade, né, André? E um passo a passo, né? Um passo a passo, é um aprendizado a ser construído, a ser consolidado, né? Mas sempre 2, 3 rodadas de curso por ano, né? E com os cursos intensivos aí para qualquer pessoa que pode se interessar e conhecer a Academia Digital de Idosos. Parabéns. Parabéns a vocês, né? por essa iniciativa, por esse trabalho tão maravilhoso que é inserir os idosos nesse mundo tecnológico que é fascinante, né? Que quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta. A gente nem falou sobre o 5G, vai ficar para depois, porque o tempo terminou. Infelizmente. André, doutora Vanessa, muito obrigado pela participação conosco Nós aqui. Nós que agradecemos o convite. Muito obrigado. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Tenha um bom domingo, uma boa semana e até o próximo programa. Bom domingo a todos. Uma excelente semana e até domingo que vem, às 10h30 da manhã, aqui na nossa TV Tropical Record TV. Até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN.